Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês conhecem as suculentas de folhas finas? Hoje aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas suculentas com folhas finas e também vou dar dicas de cultivo. Então, bora pro vídeo? E eu já começo mostrando o coração emaranhado, que como vocês podem perceber, tem as folhas bem fininhas. São folhinhas pequenininhas, fininhas. Então, onde será que essa planta armazena a água dela? Então, nós vamos descobrir. Quando a gente pensa em suculentas, logo vem à mente essas folhas gordinhas, né? Que armazenam água. A gente já pensa logo numa planta bem gordinha, bem cheinha, realmente suculenta, né? E a gente esquece que existem vários tipos de suculentas. Na natureza tem as suculentas de folha gordinhas, como essa, que são várias, e tem também as de folhas fininhas. As de folhas mais grossas armazenam água mesmo nas folhas. E as de folhas fininhas podem armazenar água nas suas folhas, mas também no caule e nas suas raízes, né? E assim vai acumulando a água que ela precisa para se desenvolver. E com isso existem plantas suculentas, né? Que são da espécie suculentas que a gente nem imagina por pensar que se tratar de folhagem, por exemplo, né? Por ter a folha fininha, a gente acha que é folhagem. Eu mesma fazia essa confusão antes. Por exemplo, essa é a crassula sarmentosa e ela tem a folha bem fininha. E é característico dessas plantas que têm folhas fininhas ter o tronquinho mais, né, os galinhos mais grossos, para ajudar na armazenagem da água. Olha só, a folha fininha, ela tem um pouco de água na sua folha, mas também tem no seu caule. Os eônios também, olha, são plantas de folha fininhas, né? E que gostam de um pouquinho mais de água. Eu vou começar falando do substrato, como toda suculenta, elas gostam de um substrato mais soltinho, né? Bem airoso, bem poroso, né? Para que a água entre e escorra logo, não acumule água nas raízes, exceto a glauca. A glauca também faz parte desse grupo de suculentas de folhas fininhas, mas ela gosta de um solo um pouquinho mais terroso, né? Com um pouco mais de matéria orgânica. Então, tirando a glauca, o restante é substrato para suculentas no geral. E eu vou deixar na descrição o link do meu vídeo que fala de substratos, tá? Para quem não viu ainda. Então, eu mostrei a teia de aranha. Essa daí é a tradescante, que eu disse que parece uma folhagem, mas ela é uma suculenta também. Ela tem os galinhos, né, um pouco mais grossinhos, onde ela armazena a água dela. E pode ver que tem umas partes mais secas, que é característico das plantas de folhas finas ressecarem mais, né? Elas gostam de um pouco mais de água, como eu disse, mas elas não gostam de ficar encharcadas. Ó, pode ver que elas ressecam um pouquinho mais as folhas, o galinho, porque elas consomem um pouco mais de água que as outras. Essas ficam na claridade, não tomam o sol direto, mas essas plantas de folha fina gostam de um solzinho da manhã. E aquelas que aguentam um pouco mais de sol, como o dinheirinho penca, ficam bem estressadinhas quando são expostas ao sol pleno, né? Então, nem todas aguentam o sol pleno por ressecarem. Olha que linda essa. Eu esqueci o nome, acho que é lineare, né? É. E a tigrina também, essa também guarda água na batatinha dela. Essa tem que tomar cuidado, porque ela gosta de um pouco menos de água, mas também não gosta de ficar muito seca, porque a folha dela é fininha. A colher de prata, pode ver que ela é bem fininha e o caule grossinho. Como eu disse, característico mais uma vez dessa planta, né? Então, assim, elas gostam, essas plantas de folha fininha, gostam de um pouco mais de rega. Mas o substrato tem que ser bem poroso, bem airado para a água sair logo. Porque gostar de rega não é gostar de ficar com água acumulada nas raízes, não é gostar de encharcamento. Então, todas essas plantinhas que eu tô mostrando para vocês têm as folhas bem fininhas e olha os tronquinhos como são mais grossinhos. É neles que tem água. Esse é a lágrima de Cristo, também, ó, folhas bem pequenininhas, bem fininhas. E também tem que estar regando, porque, olha, algumas folhas estão amarelando, é por falta de água, né? Porque eu acabo esquecendo de regar, rego junto com as outras que são mais gordinhas, aí essas aí sentem mais um pouquinho. A minha crassula pelúcida, né? Olha que fofinha, variegata. Também ela precisa de um pouquinho mais de água, folhinha fininha, folha pequenininha e fininha. Olha que linda, gente. E vocês podem ver que tem galinho seco já por ali, que é, como eu disse, característico dessas plantas que precisam de um pouco mais de água, o ressecamento mais rápido, né, dos seus galinhos e das suas folhinhas.
Então, olha, o que eu disse tá aí. Como que propaga essas plantas, né? Como as folhas são bem fininhas, geralmente, se você tentar fazer muda por folha, ela vai secar antes de propagar. Então, muitas dessas, como a pampa que eu acabei de mostrar, a própria glauca, elas dão mudas nos tronquinhos, se propagam dando filhotinhos, né? Ou você pode, como as crássulas que eu mostrei lá, né? A sarmentosa e a pelúcida, você fazer por estaquia, né? Corta o galinho e faz a mudinha por estaquia. Essa Orastax, ela deu floração há pouco tempo, já tirei a floração dela e ela já tá rebrotando, porque já estamos quase entrando e na primavera, estamos nos encaminhando para a primavera. Então, ela começa a meio que acordar, né? E aqui no sul, no Paraná, tá muito quente. Olha só, mais folhinha seca. Gente, me comenta aqui. Vocês aguentam ver folha seca e não tirar? Eu não aguento. Não aguento. Eu já vou logo tirando, porque... Primeiro porque não pode deixar a folha seca mesmo, porque vai dar casinha para cochonilha, né? E fora que eu não gosto. Então, eu já vou logo arrancando. E me conta também se você tá gostando das dicas que eu tô dando, né? Se você já conhecia, se você tem suculentas de folhas finas aí no seu quintal, no seu jardim. Comenta aqui embaixo. E se você tá gostando do vídeo, deixa o like, compartilha aí, né, com quem gosta de suculenta. Para chegar a mais pessoas, né? Para outras pessoas conhecerem também esse tipo de suculenta. Adubação. Aqui eu adubo todas as minhas suculentas. Olha, essa é a Painted Frills, né? A Painted Frills, antes de eu falar da adubação, deixa eu falar dela. Porque ela tem folhas mais finas. Então, ela resseca mais também com o calor, com o sol, né? As folhas dela secam mais rápido, mas ela também não gosta de muita água. Essa não gosta de muita água. Então, tem que ficar de olho, né? Então, o substrato tá bem soltinho. Então, eu rego quando ela precisa, mas eu não deixo encharcar. Os aeônios, eles gostam um pouquinho mais de água. Esse aqui tá sofrido porque tava no sol. Então, o aeônio, além de você regar com uma frequência maior, eles gostam que borrife água nas folhinhas, né? Porque eles vêm lá das Ilhas Canárias e ilha, né, tem a brisa do mar. Então, eles gostam de jogar um pouquinho de água neles. Como eu estava falando, a questão da adubação. Aqui eu uso o Basacote. O Basacote 3M, né, que significa 3 meses. Ele tem liberação lenta, são umas bolinhas que eu coloco ali a cada 3 meses e vai liberando conforme as regas. Isso eu uso em todas as suculentas. A Chaviana Pink também é outra, que tem a característica de ter a folha fininha, então ela resseca. Você também tem que estar atento ao tamanho do vaso, porque o tamanho do vaso influencia muito também para secar o substrato mais rápido ou não. Esse tá num pote 6, então ele vai secar muito rápido, eu tenho que fazer uma rega com maior frequência e tomar cuidado também para ela não ficar encharcada, para não dar cochonilha. Essa é a Morning Light. E pode ver que as plantas de folhas fininhas, como a Morning Light, quando elas começam a ficar sentidas, né, por causa do calor, por causa do sol, elas começam a fechar o miolo. Ó lá, para proteger o miolinho, né, onde saem as folhas novas, elas vão se fechando, né? Também é muito característico de rosetas de folha fina, quando são expostas a calor intenso ou ao sol, elas se fechar para proteger o seu miolinho. Acontece com a pampa, essa outra pampa aqui de bicéfala, né, cabeça dupla. Ela também meio que tá se fechando, eu tirei um pouco ali pra sombra. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu tô mostrando agora a minha peperônia, ficou um pouquinho mais escuro porque eu estou dentro de casa. Ela também é da família das suculentas, tá? E ela também gosta que borrife água nela. Aqui ela fica perto da minha porta, tomando a claridade. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Meu muito obrigada quem ficou até aqui. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!